Muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Um homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. De repente ele chegou a uma cabana velha, desmoronando, sem janela, sem teto. Andou por ali e encontrou uma pequena sombra onde se acomodou, fugindo do calor do sol desértico. Olhando ao redor, viu uma velha bomba de água bem enferrujada. Ele se arrastou até a bomba, agarrou a manivela e começou a bombear sem parar. Nada aconteceu, não saiu uma gota de água. Desapontado, ao cair prostrado para trás, notou que ao seu lado havia uma velha garrafa. Olhou-a, limpou-a, removendo a sujeira e o pó, e leu um recado que dizia: meu amigo, você precisa primeiro preparar a bomba, derramando sobre ela toda a água desta garrafa. Depois, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir, para que o próximo viajante também possa beber da água deste poço. O homem arrancou a rolha da garrafa e, de fato, lá estava a água. E, de repente, ele se viu num dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas, se despejasse toda aquela água na velha bomba enferrujada e ela não funcionasse, morreria de sede. O que fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar vir a ter água fresca, fria? Ou beber a água da velha garrafa e desprezar a mensagem? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba pôs-se a ranger e chiar sem fim. E nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de água. Depois um pequeno fluxo. E finalmente a água jorrou com abundância. Para alívio do homem, a bomba velha fez jorrar água fresca e cristalina. Ele encheu a garrafa e bebeu dela com ansiedade. Encheu-a outra vez, tornou a beber seu conteúdo refrescante e em seguida voltou a encher a garrafa para o próximo viajante. Encheu-a até o gargalo, arrolhou-a novamente e acrescentou uma pequena nota: creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. Várias lições preciosas nós podemos extrair desta história. Quantas vezes temos medo de iniciar um novo projeto, pois este demandará um enorme investimento de tempo, recursos, preparo e conhecimento. Quantos ficam parados, satisfazendo-se com pequenos resultados, quando têm um potencial imenso e poderiam conquistar significativas vitórias? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo tem que tomar uma decisão na vida. Algumas podem até não ser tão importantes quanto outras, mas mais cedo ou mais tarde, uma decisão de mudança de vida virá. Seja qual for a decisão tomada, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Depende frequentemente da assertiva de nossa decisão. Algumas pessoas não percebem que estão decidindo o tempo todo, segundo o seu grau de evolução, e acham que estão apenas seguindo o curso da vida, como se fosse uma determinação subjacente e irreversível. Vejamos algumas decisões que até nos levam à infelicidade e que tomamos a todo momento. Imagine a pessoa que fica pensando na briga que teve com seu cônjuge, escolheu se martirizar com lembranças do ocorrido, sofre porque quer ou gosta de sofrer. É uma decisão pessoal. Pense naquele cristão saudosista que fica pensando nas oportunidades perdidas ou nas pessoas que se foram. Escolheu se alienar do presente. Isto não acontece conosco algumas vezes?
É uma decisão que tomamos e de repente ficamos presos ao passado. Pense no viciado que prefere o prazer do cigarro, do excesso de bebida, das drogas diversas e de tantos outros excessos. Está escolhendo o aniquilamento do corpo e a perturbação mental. Também é uma decisão. Ah, você me diria, mas eu não consigo me controlar. Tudo bem, pode ser mesmo uma dificuldade de autocontrole, mas é uma decisão. Deixar o vício da mesma forma que entrar nele exige uma decisão. E é tão cruel e difícil, da mesma forma como foi difícil a decisão do homem que, entre a vida e a morte, decidiu despejar a garrafa na bomba d'água, mesmo na incerteza de sua salvação. Foi uma decisão. Quantas vezes você já pensou que o dia seria completamente ruim porque amanheceu chovendo ou porque de repente o dia ficou feio? Com certeza isso já aconteceu algumas vezes com você. Poderíamos dizer o mesmo do despertador que atrasou num dia de calor intenso. Enfim, existem ocasiões e situações que parecemos estar dispostos a viver um dia infeliz, até pelas coisas mais banais. Quando ser feliz é uma opção pessoal, pode ser uma decisão pessoal. Se quisermos, nós podemos encontrar a felicidade mesmo quando não temos aquilo que desejamos na vida. Você pode até achar que esta é uma atitude conformista. Para alguns pode ser uma besteira, mas se olharmos pelo lado bom, ganhamos muito mais sendo positivos do que sendo negativos. Nós somos capazes de ser felizes a partir do momento em que tomamos a decisão de abraçar a felicidade. Quando percebemos que mesmo que algo não aconteça como queremos, sempre haverá um lado bom, algo que nos motive, que nos faz, de certa forma, nos tornarmos felizes. Afinal, ter um pouco de felicidade é melhor do que não ter nenhuma. Temos que aceitar que existem várias situações que simplesmente não podemos controlar. O importante é trabalhar para nos sentirmos completos, explorando a nós mesmos, pois assim podemos ser tão felizes quanto queremos ser. É incrível o poder de influência de nossa mente sobre os nossos sentimentos. Quando decidimos mudar o que não está dando certo em nossas relações, quando admitimos que o amor é complicado, que não devemos tentar mudar ninguém e somente amá-lo do jeito que ele é, aí encontraremos a nossa própria felicidade. Apenas assim, com esta decisão, poderemos ser realmente felizes. Quando somos capazes de sorrir, mesmo quando as coisas vão mal, já fizemos um grande avanço para sermos felizes. Lembre-se de que na realidade tudo muda em algum momento. E quando o amor chega, por que nos empenhamos tanto em encontrar defeitos na relação ou na pessoa? Quando pensamos em nossa própria vulnerabilidade, podemos enfrentar o fato de que ninguém é perfeito e que podemos ser felizes mesmo com imperfeições. E se o amor não vier, é certamente porque fomos amargos. O amor acontece o tempo todo de maneira imprevisível. Talvez nós é que devêssemos prestar mais atenção à nossa volta. Às vezes não percebemos, mas o que procuramos pode estar mais perto do que imaginamos. Hoje o dia amanheceu cinza. Você podia logo pensar que não há nada pior que isso. No entanto, muitas das coisas que nos farão felizes só estão esperando que decidamos vivê-las. Está muito mais em nossa mente do que em nosso coração. É preciso mudar a forma de como vemos a vida. É preciso vivê-la como ela é, porque sempre haverá algo que a fará melhor, mesmo que você pense o contrário. Só o fato de ser mais um dia para viver já não é felicidade suficiente? Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Aguarde,
Já voltamos. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos refletindo sobre decisão. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este foi o convite de Josué, um profeta do Velho Testamento, ao seu povo. Essa era a escolha dele, demonstrando total conversão à fé que professava. Escolha versus arbítrio. O maior presente que o Senhor nos deu é o arbítrio, a capacidade de escolhermos por nós mesmos o que queremos para a nossa vida. Também sabemos que cada vez que fazemos uma escolha, precisamos ser responsáveis pelas consequências que ela traz. Por isso precisamos pensar bem antes de tomar decisões, principalmente se certas decisões envolvem outras pessoas sob nossa responsabilidade, como por exemplo nossa própria família. Ou seja, quando somos convertidos e fizemos nossa escolha favorável a Jesus Cristo, as escolhas seguintes serão de acordo com esse caminho que escolhemos para nós. Não precisaremos, por exemplo, ao passar pelo caixa do supermercado e pagar pela conta, pela nossa compra, ao verificar que a moça do caixa devolveu o troco errado, devolveu o troco a mais, decidir se ficaremos com a diferença ou devolvemos para ela. Se formos convertidos, ficaremos somente com o que nos é de direito e devolveremos o que recebemos a mais para ela, pois assumimos o compromisso de cumprir os mandamentos e sermos honestos. E para fazer boas escolhas, precisamos assumir um compromisso para as qualidades que precisamos, como honestidade, fidelidade, paciência, saber ouvir e todo e qualquer princípio que nos fará melhores pessoas. E para fazer sempre boas escolhas, precisamos decidir antes da oportunidade aparecer para testar se a sua escolha funciona ou não. Se você já se decidiu em ser honesto, aconteça o que acontecer antes de ir ao supermercado. Não deixou para decidir se iria ficar com o troco a mais ou não na hora que tinha o dinheiro na mão. Para fazer sempre boas escolhas, é preciso buscar um pouco de autossuficiência. Você já decidiu antes que iria manter o seu caráter intacto. Então agora é hora de colocar em prática, mesmo que os outros ou a outra parte não o faça. Não se alinhe ao mesmo nível de alguém que não decidiu. O mesmo vale para a autossuficiência temporal. Quando se depende ou se deve para alguém, sentimos-nos escravos. Uma vez independentes, somos donos de nossas próprias escolhas e Deus nos deu a liberdade destas escolhas. Para fazer sempre boas escolhas, o autocontrole é essencial, principalmente quando precisamos decidir algo ou fazer uma escolha.
Precisamos controlar nossa calma, nossos pensamentos destrutivos ou pessimistas, ou mesmo aprender a colocar a razão acima da emoção, muitas vezes para podermos decidir corretamente. Por fim, pense na consequência de sua escolha. Como ela lhe será importante em 5 ou 10 anos? Quais pessoas estão envolvidas e sofrerão as consequências de sua escolha? A escolha que você está fazendo hoje. Uma professora de literatura inglesa e americana disse certa vez algo muito importante a seus alunos. Meus jovens amigos, disse a professora, vivemos em tempos perigosos e as decisões que vocês são conclamados a tomar diariamente, até mesmo a cada hora, têm consequências eternas. As decisões que vocês tomam em sua vida diária determinam o que acontecerá com você mais tarde. O mundo está repleto de confusão. Nós podemos praticar e exercer nosso poder de escolha para o bem, e assim protegermos nossa família. E também sermos luz para que aqueles que amamos não se percam, que podem ser nossos próprios filhos. Meu amigo, minha amiga, assim como a lei da gravidade, existem outras leis que Deus nos deixou e que nunca falham, e uma delas é a lei do plantar e colher. Ninguém espera colher algo que não tenha plantado, ou mesmo colher tomate se plantou banana. Plante e colha, não plante e não colha. Plante certo e colha certo. Esta é uma lei da vida. Retomando a história do homem que passava sede no deserto, eu lhe deixo a seguinte indagação. O que falta para despejar esta garrafa de água que você guarda e está prestes a beber? E conseguir água fresca em abundância de uma nova fonte? Despeje de vez esta garrafa e se sacie da mais fina, da mais pura água que a vida lhe oferece a cada momento. Talvez a sua parte seja efetivamente fazer as escolhas certas, as escolhas corretas. Amigos ouvintes, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Fontes de pesquisa para a produção deste programa: www.familia.com.br, amenteemaravilhosa.com.br, novoradioboanova.com.br. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota, nos 87,9 da Rádio Mensagem FM. Até quinta, conto com a sua audiência. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão